Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão. Hoje, dia 2 de junho do ano de 2017, eu já gravei uma reflexão, mas eu aproveitei o gancho para trazer uma outra, que é sequencial. Então, se você já está ouvindo essa reflexão, provavelmente você já ouviu a anterior. E o nosso tema hoje é: um terreiro de Umbanda pode devolver demanda? Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/medium de Umbanda e também curta a nossa página no Facebook, facebook.com/medium de Umbanda. Bom, o que me inspirou a trazer essa reflexão foi uma conversa que eu tive com uma pessoa que mora no sul do Brasil, onde ela me disse que na cidade dela é muito comum os terreiros trabalharem não para fazer demanda para as pessoas, mas os terreiros trabalhavam para devolver a demanda àquele que a causou. E me impressionou muito a naturalidade com que essa pessoa falou do assunto, o que me levou de fato a pensar que realmente talvez possa ser mesmo comum que terreiros de Umbanda, em algum local ou noutro, de fato tenham essa compreensão. Mas vamos pensar aqui algumas coisas. Bom, eu acredito que hoje é praticamente um ponto pacífico que a Umbanda se corporificou ali quando se manifesta o Caboclo das Sete Encruzilhadas. E o Caboclo das Sete Encruzilhadas trouxe, na sua fala, uma série de frases que se tornaram fundamentos da Umbanda e que existem até hoje e já foram testados pelo tempo, nesses mais de 100 anos, e ainda estão aqui. Uma dessas frases é: Umbanda é a manifestação do Espírito para a prática da caridade. Isto quer dizer o quê? Que o foco da manifestação mediúnica na Umbanda é para praticar a caridade. Quando um espírito se manifesta na Umbanda, ele vem para praticar a caridade em algum grau, em algum nível para alguém. Esse é um princípio. Em outro momento, o Caboclo das Sete Encruzilhadas vai dizer que a moral da Umbanda está alicerçada nos evangelhos e que tomava Jesus como mestre supremo. Não é à toa que praticamente todos os terreiros de Umbanda têm uma imagem de Jesus. E uma imagem de Jesus que se destaca perante as outras. Uma imagem de Jesus maior. As entidades, quando vão se referir a ele, falam do maior, do mestre, do Senhor. Então, o caráter cristão da Umbanda é inegável. Cristão não no sentido de hereditariedade bíblica, mas de identidade moral. Isso precisa ficar claro. Todo terreiro tem isso praticamente. E aí eu pergunto, aliás, antes um detalhe. Jesus mesmo ensinou que nós deveríamos perdoar 70 vezes 7 vezes, ou seja, infinitas vezes. Que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e, em seguida, amar ao próximo como a si mesmo. Que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. Que quando nos é feito um mal, nós devemos pagar com o bem. Eu acredito que eu não esteja, neste momento, falando algum ensino assim que vocês nunca ouviram. Vocês já devem ter ouvido isso na educação, na igreja, no terreiro. Todas as entidades são concordantes que essas afirmações são fundamentos também da Umbanda. Então eu pergunto a vocês, eu vou a um terreiro de Umbanda, tá lá escrito Umbanda, lá na porta eu tô vendo, ó, terreiro de Umbanda. Eu entrei. Aí eu procurei ou o pai de santo, ou eu procurei uma entidade e falei, olha,
fizeram uma demanda contra mim. Nem interessa aqui no exemplo como é que eu sei que fizeram uma demanda. Vamos pôr que eu botei na cabeça que fizeram uma demanda. E aí a pessoa que está me atendendo ou a entidade que está me atendendo, ela fala: ah, filho, então vamos fazer o seguinte, já que fizeram uma demanda contra você, vamos devolver essa demanda para essa pessoa, para que ela aprenda que é errado demandar contra os outros. Aí você fica, oh, que beleza, não, vamos fazer assim, o que eu tenho que fazer? E aí a pessoa ou a entidade vai lá, te passa um trabalho, você vai, compra tudo aquilo e é feito, e daqui passa um tempo e você vê que aquela pessoa que você suspeitava, que te demandou, está só se lascando, está tudo dando errado para ela, e aí você fala, bem feito, foi mexer comigo, não mexe comigo, eu não ando só, pisou no meu calo, agora toma. Mas aí eu pergunto a vocês, cadê a manifestação do Espírito para a prática da caridade? Cadê a Umbanda alicerçada nos Evangelhos e que tem Jesus como Mestre Supremo? Cadê o perdão 70 vezes, 7 vezes? Cadê dar a outra face? Cadê orar por aqueles que nos perseguem e caluniam? Porque se alguém faz uma demanda contra mim e eu vou no terreiro e lá no terreiro me é dito que essa demanda vai ser devolvida para o seu dono, então eu estou pagando um mal com o mal. E aí como é que fica? Como é que eu posso conciliar todos esses ensinos com um pensamento desse? É só para mim que parece esquisito isso? Ou vocês também têm a impressão de que está muito errado uma casa de Umbanda se dedicar a devolver para as pessoas as demandas feitas? Será que só eu acho isso muito estranho? Eu acredito que não. Então isso não é papel da Umbanda, não é papel de um terreiro de Umbanda, não é papel de uma entidade de Umbanda. E com toda sinceridade, se algum dia eu estiver num terreiro visitando e ali eu escutar uma coisa dessa, eu nunca mais volto naquele terreiro, porque ali a espiritualidade não é séria. Ali as pessoas não estão compromissadas com o bem. Elas podem até ser médiums, mas os espíritos que estão ali se manifestando não são espíritos comprometidos com a caridade, não são espíritos comprometidos com o perdão, não são espíritos comprometidos com o amor ao próximo, então aquela casa não me serve. Se serve a outras pessoas, cada um com seus problemas. A mim não serve. E no final da conversa, essa mesma pessoa me disse que não é apenas comum os terreiros devolverem demandas, como é comum em sua cidade, os próprios dirigentes fazerem demanda um para o terreiro do outro. E isso não é nenhum absurdo, a gente vê isso no Facebook. Qualquer grupo de Umbanda no Facebook a gente vê isso. Então veja, novamente eu pergunto, cadê a caridade? Cadê a benevolência? Cadê o amor ao próximo? Cadê o perdão? Cadê o respeito? Cadê a outra face quando um dirigente de um terreiro vai simplesmente fazer demanda contra outro terreiro? Não é absurdo isso? Essas pessoas não estão praticando Umbanda. Elas podem se vestir como umbandistas, elas podem falar como umbandistas, elas podem escrever terreiro na frente da casa, mas isso não torna a prática delas verdadeira. Uma coisa que eu sempre batalho aqui nas reflexões é para respeitar as diferentes vertentes de Umbanda, desde que não haja ferimento aos fundamentos. Quando os fundamentos são feridos, então já não se pratica Umbanda, aí já não é tolerância. Eu tive uma professora que me disse, eu nunca esqueci isso, o segredo da tolerância não é tolerar tudo, mas saber o que tolerar.
Então tem muita gente que num discurso falso, moralista, de tolerância, faz vista grossa a tudo isso, se omitindo. Você não precisa fazer guerra, não estou falando para ir lá quebrar terreiro que faz isso, estou falando para pichar muro, estou falando para hostilizar as pessoas que frequentam isso. Mas é preciso que cada um que tenha consciência do que é certo e errado se pronuncie. Ora, nós sabemos que há igrejas onde o padre é pedófilo. Nós sabemos que há igrejas onde o pastor é ladrão. Mas nós sabemos que isso é errado. Isso não é tolerável. Não pode ser aceito como normal dentro do critério de diversidade ou dentro do critério de tolerância. Então, da mesma forma que há terreiros de Umbanda que se dedicam a fazer esse tipo de coisa, eu não tenho dúvida que exista. Mas nós precisamos ter consciência de que isso está errado. E nós não podemos nos omitir, porque nós somos formadores de opinião. Eu já disse para vocês que eu comecei a gravar as reflexões apenas para movimentar um grupo de WhatsApp que eu criei. Já que eu gravo de cabeça aqui no campo, vocês veem que tem ruído toda hora, tem hora que sopra o vento, vem um passarinho, uma barulheira, não edito nada, não tenho texto, é tudo do coração. E hoje já tem quase 1.500 pessoas inscritas no canal, mais de 50 mil visualizações, mais de 130 mil minutos de áudio ouvidos. Então somos ou não somos formadores de opinião? E aqui está expressa a minha. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/medium de Umbanda e curta também a página no Facebook, facebook.com/medium de Umbanda, onde, se você quiser, você poderá falar diretamente comigo mandando uma mensagem. Um abraço a todos, até a próxima.